Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral. Hoje então nós vamos falar de como decorar melhor conteúdos, disciplinas. Por quê? Sabemos que muitas vezes, devido tudo aí que vem, tudo que acontece na nossa vida, a gente finda aqui deixando para estudar depois. Isso é coisa muito comum, não somente de você, mas de qualquer pessoa. Porém, um dia a prova chega, né? E nós precisamos decorar algo para fazer numa prova daqui a 2, 3 dias. E muitas das vezes, se a gente não tiver algumas técnicas, alguns métodos que nos ajude, nos facilite a fazer uma prova melhor, muito provavelmente nós vamos levar bomba, certo? Então eu vou dizer aqui 6 pontos para vocês de como você decorar melhor as coisas. Então, roda a vinheta aí que quando vier, lá vem dica! Primeira forma de decorar é falar sobre o assunto. Como assim? Teve uma vez, né, que meu pai ele não terminou logo o ensino médio. Meu pai começou a trabalhar muito cedo, então ele não terminou os estudos inicialmente. E quando eu fazia o ensino fundamental, meu pai estava estudando. E uma vez meu pai pediu para mim fazer questionários, aqueles flashcards de perguntas e respostas sobre um determinado assunto que ia ter numa prova de história. Porque meu pai preferia estudar dessa forma, porque ele trabalhava, então ele tinha pouco tempo para estudar. Então eu fiz esses flashcards e eu fiquei escrevendo as perguntas e no verso as respostas. Então aquilo eu fui começando a ler e fixou na minha cabeça, porque além de ler eu fazia essas perguntas para meu pai e consequentemente via as respostas. E quando meu pai trouxe essa prova para mim, eu sabia praticamente todo o conteúdo. Por quê? Porque eu falei bastante sobre esse assunto, além de ter estudado lá, anotando, né, essas perguntas, também ia dialogando com meu pai sobre isso, certo? Essa é uma das formas aí que você pode estar utilizando com seus colegas, que vai facilitar demais aí essa forma de decorar qualquer coisa, certo? Decorar qualquer assunto. Segunda forma é você começar a quebrar os conteúdos em partes menores. Por quê? Se nós formos pensar assim em matemática como um todo, matemática tem muito conteúdo. Porém, nós podemos pensar em matemática e suas divisões. Divisões do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Já diminuiu bastante o conteúdo, conteúdos por cada ano. Segunda forma é pegar aquele conteúdo do ano, a gente já divide ele por semestres. Então nós dividimos ali por semestre. Aí depois por bimestre e assim sucessivamente. Consequentemente, você vai fazendo uma divisão desse conteúdo e facilitando demais o estudo para você. Vai ficar muito mais fácil você conseguir decorar, no caso, o assunto para ser estudado. Terceiro ponto, você é necessário relacionar com algo conhecido seu. Como assim? Vamos supor que você vai estudar a parte de engrenagens, vamos supor que você vai estudar reações químicas em química. Vamos supor que você está estudando lá, lendo sobre o assunto, vendo os assuntos e diversas outras coisas lá. Você está realizando esse aprendizado dessa disciplina. Então você começa a relacionar com coisas do seu dia a dia. Um exemplo, saturação. Quando você vai lá colocar sal dentro de uma água, você vai colocando sal, incluindo sal, vai chegar a um certo ponto que o sal ele não vai dissolver mais na água. Por quê? Devido ter chegado ao seu ponto de saturação, certo? Seu limite ali naquele instante. Então, você
começa a relacionar os assuntos, no caso que você está estudando, com o seu dia a dia, com as coisas do seu dia a dia, certo? Quarta forma é que você precisa exagerar nas comparações. Crie comparações bem exageradas. Vamos supor que você, na hora de comparar de algo que aconteceu, vamos supor que você esteja estudando história do Brasil. Aí vai falar lá sobre a guerra do café com leite. Aí você pode criar uma história, fixar assim, eu vou apenas exemplificar, mas isso aí vai de acordo com você, certo? Porque eu não tenho como criar todas as histórias para você. Vamos supor, na parte lá da guerra do café com leite, certo? Nessa guerra, o que é que você pode fazer para conseguir saber qual parte da história é essa, né? Como é que você vai fazer? Você cria algo ali muito exagerado. Então você cria uma história assim mirabolante, uma história que você exagere bastante na sua mente. Por quê? Porque isso vai fixar. Aí você exagera assim de uma forma que fique bem discrepante, assim, tem um ponto assim de pico que você diga, caramba, eu me lembrei dessa história, certo? Então você cria essa discrepância assim muito grande. O quinto ponto é que muitas das vezes, para nós decorarmos as coisas, a gente precisamos descansar. A gente está tão cansado, tão saturado, tão fadigado de uma forma que muitas das vezes é necessário apenas que você vá descansar. Descanse um pouco e no dia seguinte retorne aos estudos. Por quê? Muitas vezes a gente vai jogar videogame, fica no celular com a namorada, com a paquera ou coisa do tipo. Então a gente às vezes está muito cansado e por esse motivo não consegue decorar. Então dá uma pausa, vai descansar, tira um cochilo e depois volta novamente com tudo, certo? E você vai ver que vai ser bem melhor para você decorar os assuntos. O último ponto, no caso, reflita sempre sobre o conteúdo que você aprendeu. Sempre reflita sobre ele. Por quê? Você vai conseguir analisar e unir todos esses pontos que eu falei anteriormente, como criar uma super história, criando um ponto de discrepância, certo? Você vai conseguir, no caso, relacionar um conteúdo com o outro do seu dia a dia, que vai facilitar. Então, de uma forma geral, reflita sobre tudo que você aprendeu de forma positiva. Esse, no caso, foi alguns pontos aí de como decorar melhor qualquer assunto, certo? Qualquer prova, qualquer disciplina. Se você tem mais alguma ideia, sabe de mais alguma forma, insere aí nos comentários, certo? E aproveita também, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E nos vemos então nos próximos vídeos aí de dicas.